quem ocupa o lugar da segunda pessoa depois do trono real. Não soube conter sua presunção e intentou privar-nos tanto do poder como da vida, por insinuações cautelosas e sutis, procurando a morte de nosso Salvador e grande benfeitor Mardoqueu, como também a de Ester, a irrepreensível companheira de nosso reino e de toda a sua nação. Pensava surpreender-nos assim isolados para transferir o império dos persas aos macedônios. Mas esses judeus que o criminoso votava à morte, verificamos que não era de modo algum malfazejos, mas, pelo contrário, dirigidos por lei muito cheias de equidade, e que vivo, o qual nos conversa a nós, como a nossos antepassados, este reino em grande prosperidade. Fareis, portanto, bem não levando em conta as cartas enviadas por Amã, filho de Amedate, visto que o autor desse crime foi suspenso numa forca diante das portas de Susa, como toda a sua família, tendo Deus, o Senhor universal, infligido prontamente o castigo que merecia. Que uma cópia desta carta, e aí ele vai falando por onde as cartas vão ser passadas, seja fixada nas portas de todas as casas dos judeus e lá. Essa é a carta que o rei deu à história do mundo. A carta onde o nome do Senhor é exaltado com letra maiúscula, né? E de seus servos feitos como salvadores. Eu, no início desse estudo, comecei a falar sobre a possível, vamos dizer assim, falta de Deus, né? A possível forma que eles poderiam interpretar que Deus não existia, que Deus não poderia fazer. Mas, quando a gente chega a esse desfecho, a gente vê que Deus pode até parecer um pouco distante, pode até parecer um pouco... falta minhas palavras por reverência a Deus, mas Deus pode parecer até omisso, mas isso na nossa interpretação, no nosso tempo. Porque quem diria que uma história, porque a gente já sabe o desfecho, já lemos o livro e tal, mas no viver dos fatos, se a gente conseguisse viver como a gente foi falando, o viver dos fatos, é extremamente imperceptível a fé que teve esse povo. E fecha com essa batalha, onde aí o capítulo que nós lemos vai mostrar que o povo se uniu, né? Os judeus se uniram com os das suas províncias para atacar aqueles que deveriam matá-los. E o rei já tinha dado para eles até os bens, só que eles não quiseram. A gente precisa compreender a profundidade desse final do capítulo, porque, a meu ver, nós, como eu falei de manhã, só teremos a vitória a partir do momento que a gente partir para a luta. Nós só teremos de volta aquilo que muitas vezes foi roubado de nós a partir do momento que a gente se colocar
na frente de batalha. É complicado pensar que um Deus todo-poderoso não possa ou não milite as nossas lutas. Mas para mim fica mais fácil entender que o Deus todo-poderoso quer nos honrar a partir da nossa participação na sua luta. Porque Deus poderia muito bem, trazendo aqui pra gente, falar, faça-se uma igreja. E a igreja está ali do jeito dele, né? Muito melhor do que nós poderíamos fazer. Mas, entre aspas, aí, a honra, a glória que Deus há de derramar sobre a vida da gente não existiria se nós não botássemos a mão na massa, se nós não botássemos a mão no bolso, se nós não botássemos as mãos no tijolo, se nós não botássemos o pé aqui para abrir essas portas cotidianamente. A luta nossa de cada dia não é para que nós venhamos a exaltar o nome do Senhor, porque Deus já tem toda a honra e toda a glória, e Ele sabe que nós continuaremos a honrá-lo e a exaltá-lo. Mas as dificuldades que nós devemos enfrentar de frente cada dia, seja no não colar, seja no ônibus, seja no trabalho, são para que o nosso nome seja exaltado, para que a glória do Senhor seja vista através de nós, e assim nós possamos entender a palavra que veio sobre a vida de Jesus, quando Ele mesmo disse lá do céu: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo". A nossa maior batalha não é contra a carne e o sangue. A nossa guerra do dia a dia é ser achado como príncipes e princesas, como ungidos, como homens e mulheres de Deus, por onde quer que nós formos. Seja com o temperamento que nós temos, seja com as falhas que nós temos, mas principalmente com a orientação de Deus, antes ou depois dos fatos, durante ou depois dos acontecimentos. Deus quer fazer com que o nosso nome seja lembrado para sempre. Mas não tem como. Um parasita hoje vai ser um coitado amanhã. Mas um servo dedicado hoje vai ser um homem honrado amanhã. Enquanto a gente sentar e ficar esperando que a bênção chegue, pela misericórdia de Deus, pode até ser que chegue. Mas creio eu que Deus faz de tudo para que a gente faça. Assim como um pai quer ver o filho formado, o filho exercendo ali o trabalho, assim como o pai sente orgulho de dizer, como a minha mãe, meu filho é pastor, e tá a foto lá na parede da casa dela. Deus quer fazer isso com a gente e dizer assim: não, essa daqui é a minha escolhida, essa aqui é a minha filha querida em quem me compraze. E isso para ficar não por alguns dias. Mas se você, eu não peguei esse dado, mas se você for procurar há quanto tempo esses fatos aconteceram, e são fatos, irmãos, alguns livros da Bíblia são extremamente duvidosos porque foram escritos, foram inspirados por Deus, mas foram escritos de não sei quem foi, não sei de onde veio, mas a carta com que a gente leu consta ainda nos anais dessa civilização, desse reinado. Não é uma coisa que é um conto de Saci Pererê, de Cuca, que a gente sabe que